Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Pela infinita graça do nosso Senhor, nós estamos aqui reunidos. Queremos juntos aqui externar a Deus toda a nossa gratidão por Ele nos permitir reunir aqui em seu nome. Quero compartilhar com vocês, como acabei de dizer, uma palavra aqui no livro de Jó. O tema é a relação do homem com Deus em meio às complexidades da vida. Este é o tema que nós vamos estudar no livro de Jó. E, portanto, abram suas Bíblias no capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Ainda no capítulo 1, por favor, vamos ler os 3 últimos versículos, versículos 20 a 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nós te pedimos aqui, Senhor, abra os teus céus, revela aquilo que só o Senhor pode revelar, nos faz ver aquilo que os nossos olhos humanos não são capazes de ver, a revelação da tua palavra, a tua mente, porque a história que nós estamos lendo é a tua história, a história que o Senhor escreveu para nos ensinar, para nos falar. E, portanto, Pai, nós queremos ouvir tua voz, em nome de Jesus. Aqui no livro de Jó, eu quero compartilhar com vocês sobre a complexidade da vida em meio aos sofrimentos. Sofrimento é algo que as pessoas não gostam muito de abordar, porque é sinônimo de fracasso, é sinônimo de reprovação. Sofrimento é algo que as pessoas têm como que um sintoma pejorativo, como um estigma totalmente negativo. Por isso ninguém aprecia sofrimento. E ultimamente, o Senhor tem inquietado meu coração a estudar esse tema, na sua palavra, na minha vida, na vida de tantas pessoas, conhecendo um pouco da biografia de tantos homens e mulheres de Deus. Uma das fortes características que você vai ver é o sofrimento. Você toma, por exemplo, um homem como John Bunyan, aquele autor do célebre Peregrino, um livro que foi lido no mundo inteiro, até hoje ele é lido no mundo inteiro. Um livro que traz uma extraordinária analogia em uma linguagem figurada sobre a nossa caminhada celestial. Quando você estuda a história de John Bunyan, a sua filha primogênita era cega, sua esposa extremamente doente. John Bunyan, ele passou boa parte da vida dele preso, sofrendo rejeições. E sabe por que ele foi preso?
Ele foi preso a mando da igreja anglicana, porque ele não tinha a carteirinha que o autorizava a pregar, e assim ele foi preso. E quando eles foram libertar João Bunyan, eles libertariam ele com uma única condição, que ele não pregasse mais o evangelho. E ele disse: se vocês me soltarem hoje, amanhã de manhã eu já estarei pregando. E ele voltou a ser preso. E foi numa viagem que ele fez, na sua última mensagem, ele viajou 80 quilômetros a cavalo para o interior da Inglaterra e tomou muita chuva. E foi daí que ele contraiu uma febre e veio a falecer. Assim são a vida dos homens de Deus, assim é a nossa vida na terra, de muita dor, de muito sofrimento. Na atual conjuntura, sofrer te angustia mais porque você é julgado porque você está sofrendo. As pessoas hoje não têm a cultura cristã de sofrer com os que sofrem, mas muitas vezes de fazer dos que sofrem uma notícia, de contar para outros o seu problema. As pessoas hoje tripudiam, eu falo no meio cristão, das lutas, às vezes até com aquela falsa espiritualidade para a gente orar. Quando você quer orar por alguém, você não expõe a vida dele, você expõe a vida dele só para Deus. Então, muitas vezes, o espiritualista que eu tenho condenado aqui na palavra de Deus, essa epidemia que destrói a comunhão, que destrói o avanço da igreja, que destrói a edificação da igreja, é o espiritualismo. O espiritualismo não é espiritualidade. O espiritualismo é a hipocrisia da fé, é a dissimulação espiritual. Então, meus irmãos, a questão de sofrer hoje é isso, porque sofrer é algo solitário. O grande problema do sofrimento é a solidão que existe nele. De muitas vezes você não encontrar pessoas que estejam dispostas a te ouvir, sem te dar lições. Porque muitas vezes, quando você está sofrendo, você vai contar para uma pessoa, ela passa a te dar os exemplos dela, de como ela venceu as lutas. Só que a minha luta é diferente da tua. A sua é diferente da do outro. Compreende? E eu vejo os irmãos contando, às vezes, problemas para mim, eu fico pensando, nossa, eu resolveria isso rapidamente. Eu só não consigo resolver os meus. E é assim, irmãos. Todos nós somos assim. Nós conseguimos resolver os problemas dos outros, mas nós temos os nossos. E a grande tristeza é, eu consigo ajudar todo mundo, mas a pessoa que eu mais necessito ajudar, eu não consigo. Essa é, muitas vezes, a dor do sofrimento de quem vive sofrimento conjugal, sofrimento familiar, sofrimento com filhos. Você consegue ser uma bênção para todo mundo. Quantas irmãs e irmãos que seus cônjuges não são cristãos e eles sofrem solitariamente uma dor angustiante de poder levar tantas pessoas ao Senhor e muitas vezes ver seus filhos, ver seus cônjuges, ver seus parentes próximos indo para o inferno. Você imagina a dor que essas pessoas carregam? É isso que nós devemos entender sobre a complexidade da vida. O povo de Deus sofre, o povo de Deus passa lutas, só que de uma maneira distinta. Nossas lutas, os nossos sofrimentos têm propósito. É algo que você precisa entender. Nós precisamos conhecer a outra face do sofrimento dentro da palavra de Deus. E é aqui neste livro que nós vamos ver. Vocês perceberam a leitura que nós tivemos aqui? Lemos o início e lemos o fim do capítulo 1. Então, no início nos mostra um homem temente a Deus, homem justo, homem íntegro, um homem próspero, um homem com a sua mesa cheia dos seus filhos. Você olha para Jó, o que falta para esse homem? Só os céus, porque na terra ele já tinha uma parte dos céus.
Mas, de repente, o mundo do Jó vira de cabeça para baixo. De repente, o mundo do Jó desaba. Eu dizia para um dos nossos irmãos aqui há poucos dias, porque nós estávamos tratando de algumas situações, fora mesmo do nosso contexto de reunião, irmãos que passaram aqui. Há poucos dias soubemos de um irmão, querido irmão, jovem, novo ainda, jovem que eu digo assim, 50 e poucos anos, gostava de praticar esporte, uma família linda, nós conhecemos a família dele. E 2 semanas atrás saiu para jogar futebol ali mesmo onde ele mora, no condomínio onde ele mora. Voltando para casa, sua esposa, seus filhos, com certeza tinha expectativa de encontrá-lo mais tarde. Chegando perto de casa, sofreu um infarto e morreu. Esse irmão já congregou conosco aqui. E aí eu disse para aquele irmão, que triste, como os capítulos da nossa vida, eles mudam rapidamente. Rapidamente. Então, ultimamente, esse tipo de acontecimento tem surgido numa velocidade não de morte, mas de tragédias familiares. E como nós vamos lidar com isso, irmãos? O que eu entendo é que precisamos urgentemente examinar esse assunto à luz da Bíblia, porque com o crescente materialismo, apostasia, essa atmosfera negra, maligna, que tem suplantado a terra nesse tempo, destruindo conceitos fundamentados na palavra, diluindo a verdade por meio do evangelho degradado e tantas coisas mais. A tendência, irmãos, é que nossa fé, ela possa tornar um pó, as pessoas possam ser levadas pela apostasia, por conta do sofrimento, não saber lidar com ele, achar que o céu está encouraçado, achar que é impossível Deus resolver o seu problema. Então, meus irmãos, irmãs, precisamos urgentemente olhar a palavra de Deus, porque aqui está um homem justo, íntegro, e que de repente o seu mundo virou de cabeça para baixo. E este livro, o livro de Jó, doutrinariamente falando, é a maior exposição sobre este assunto que você poderá encontrar. Não existe na psicologia, na psiquiatria, na neurociência, não há nada que se compare com esse livro acerca do assunto do sofrimento. Porque você sabe que no decorrer da história de Jó, aparecem 3 amigos, depois um outro 4º amigo. Esses 3 amigos, eles vão destrinchar, vasculhar o interior de Jó. Esses 3 amigos de Jó, o Zofar, o Elifaz e o Bildade, esses 3 amigos, eles mostram para nós a doença do espiritualismo, os conceitos espiritualistas. Eles são homens cheios de conceitos. Se você observar a humildade, o Zofar e o Elifaz, eles falam verdades. A questão é que as verdades que eles falam está fundamentado numa doutrina de causa e efeito. A doutrina de causa e efeito. Jó sofre porque está em pecado. E o problema de Jó só será solucionado quando ele confessar os seus pecados. Então você vê que a coisa é muito mais complexa. Esse livro vai mostrar para nós que esses 3 amigos estavam errados. Porém, à medida que eles vão lidando com o Jó, à medida que eles vão tratando com o Jó, o que ocorre? Ocorre algo. O interior de Jó vai se expondo. O Jó vai se expondo. Até aqui você vê nesse versículos 20 a 22, que ele não pecou, que ele adorou a Deus, ele não atribuiu a Deus nenhuma falta. Até aqui, viu, irmãos? Porque depois ele atribui. Então, muito cuidado com o exame das coisas. Até aqui, no momento que tudo desmoronou, seus filhos morreram, toda a sua riqueza se tornou pó. Depois, Satanás toca em Jó, ele adquire doenças,
muitas doenças, feridas por todo o seu corpo. Jó, ele tem que viver segregado, e ali Jó está no sol quente, segregado, sozinho, e ainda tinha uma esposa em torno dele que o atormentava, e ele pegava pedaços de telha, algum caco de alguma coisa, e ficava coçando suas feridas. Esse era o estado de Jó. Aí o emocional dele vai ao limite máximo. Aí a sua espiritualidade é provada. E aí Jó começa a deixar que as loucuras do seu coração fiquem expostas. A sua falsa espiritualidade. E aí, quando Jó está totalmente exposto, aparece um quarto amigo chamado Eliú. Eliú aparece. O significado de Eliú é: ele é o meu Deus. O Eliú, ele é uma figura do Espírito Santo. Aí você entende que o Espírito Santo, ele vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. São assuntos que se o Senhor permitir, nós iremos estudar. Aí o Eliú vai tratar com a vida de Jó. Aí o Eliú vai mostrar algo para Jó que ele não era naturalmente capaz de ver. E o Jó vai começar a entender a razão dos seus problemas. Jó vai ver a sua completa insignificância, incapacidade, diante da complexidade da vida e muito mais, diante de Deus. Porque existe algo sobre a reflexão da espiritualidade nesse livro de Jó. Primeiro, como temos construído o nosso relacionamento com Deus. Como você e eu temos construído o nosso relacionamento com Deus. Isso é algo particular, isso é algo individual. Cada um de nós temos a responsabilidade de construirmos, de edificarmos e de desenvolvermos uma vida relacional com Deus. Porque a vida de comunhão com Deus, ela não é estática. É uma vida progressiva, é uma vida que ela deve aumentar. Se ao passar dos anos, o seu conhecimento de Deus, a sua experiência com Deus não progrediu, então você nunca o conheceu. Você o conhece na esfera da religião. Você o conhece na esfera de conceitos. Você o conhece unicamente de uma maneira superficial. Porém, se você o conhece de uma maneira íntima e verdadeira, isso deve ser progressivo. E o outro ponto, a outra reflexão é: quais são as bases que nós estabelecemos para nos encontrar com Ele? Quais são as bases? Será que as bases que nós temos colocado desse encontro com Deus é a nossa fé? É o nosso amor por Ele? É a nossa devoção? Ou as bases são: o que Ele pode fazer por mim? O que Ele pode garantir para mim? O que Ele está fazendo por mim? Se a nossa teologia se baseia no que Deus pode fazer e não no que Deus é, já estamos errados. Já temos falhado. Então, aí é que está. Porque muito da nossa adoração é baseada no que Deus faz e nunca em quem Deus é. Uma adoração baseada no que Deus faz é uma adoração de uma pessoa que não conhece a Deus, que só está interessado nos feitos de Deus e nunca na pessoa de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus revelou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Deus revelou os seus caminhos a Moisés e as suas obras aos filhos de Israel. E por que Deus fez isso? Porque Israel queria as obras de Deus, Moisés queria o próprio Deus. Quando Moisés diz para Deus, lá no Sinai, no capítulo 33, do livro de Êxodo: mostra-me tua glória. O entendimento ali é face, mostra-me tua face. Mostra-me tua face. Deus disse para Moisés que ele não poderia ver sua face.
Moisés viu a face de Deus? Ali não. Ele só foi ver a face de Deus no monte da transfiguração, quando Cristo apareceu para ele. Porque Jesus disse para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Naquele dia Moisés viu a face de Deus. Uma outra coisa, Deus chamou Moisés para que Moisés conduzisse o povo até Canaã. Até Canaã. Moisés não entrou em Canaã. Ele não herdou Canaã. Só que depois nós descobrimos, em Deuteronômio 24, algo muito especial, que Moisés era um homem que falava com Deus face a face. Falar com Deus face a face é intimidade profunda, é intimidade verdadeira. Quer dizer, irmãos, Moisés tinha a face de Deus, e não era só a visão da face, ele tinha a possessão da face de Deus. Ele ganhou a intimidade com Deus. A intimidade com Deus é maior do que a terra de Canaã. Você vê a diferença de você adorar a Deus pelo que Deus faz e adorar a Deus por aquilo que Ele é? Por isso que a Bíblia diz que Deus procura adoradores, Deus não procura adoração. Adoração Deus tem incessantemente e eternamente diante do seu trono de glória. O que Deus quer é adoradores. E os únicos adoradores que podem adorar a Deus pela sua misericórdia, pela sua graça, somos nós. Porque nós sabemos o que é misericórdia. Os anjos não sabem o que é misericórdia. Os anjos não sabem o que é graça. Eles podem ter o entendimento intelectual da graça, mas eles nunca sabem o que é a experiência da graça. Eles nunca saberão o que é ser amados. Amados e perdoados. Eles nunca saberão o que é ser resgatados do inferno. Eles adoram a Deus por serem criaturas perfeitas, que existem para a glória de Deus, mas eles não sabem o que é o louvor da graça de Deus. Então, meus irmãos, este é um ponto crucial. E ainda, eu quero mostrar algo para vocês sobre esse livro, antes de entrarmos em detalhes. Porque este livro nos ajuda sobre dois aspectos importantes. O primeiro é entender o lugar de Deus em nossos sofrimentos. Escute isso. O livro de Jó nos ajuda a entender o lugar que Deus ocupa nos nossos sofrimentos. Porque quando você sofre, o que te vem ao coração? O que te vem à mente? Acusações. Acusações, e vem de todos os lados. Você sente culpa, você começa a fazer introspecção. Meus irmãos, eu vou falar isso com muito cuidado. O irmão Otmani, ele trata disso com muita propriedade. Naquele livro, Conhecimento Espiritual, ele fala sobre isso, o perigo da introspecção. Isso já foi ensinado, mas eu quero falar mais uma vez. A introspecção não é um caminho para o cristão. Você ficar fazendo introspecção, você ficar voltando para trás, fazendo regressões, procurando pecados, porque isso anula a sua fé e a sua confiança no poder do sangue de Cristo Jesus e destrói na sua mente o conceito mais elevado que você tem que ter da posição que Cristo ocupa por você no trono da glória como sumo sacerdote. E essas duas questões, o sangue de Cristo e a posição de Cristo diante de Deus por nós, tem a ver com a obra da salvação no tempo presente, é o que Ele está fazendo agora. Então, quando você fica procurando pecados para trás, é tudo que Satanás quer, porque aí ele consegue anular na sua vida o efeito, a confiança e a certeza que o sangue de Cristo Jesus te liberta, te purifica e te limpa de todo pecado. Isso destrói em nós a confiança no poder do perdão, no poder do perdão. Isso anula para nós a visão que nós temos que ter constantemente, entenda, a visão que devemos ter constantemente, que o nosso Senhor Jesus, no trono da glória, Ele é o nosso eterno, glorioso, sumo sacerdote, segundo
a ordem de Melquisedeque. Ele entrou por nós, ele está ali por nós. E nesse livro de Jó, nós vamos entender este assunto. E outro ponto, a outra questão que esse livro nos ajuda a entender é o mover de Deus em nossos sofrimentos. Então, o lugar de Deus e o mover de Deus em nossos sofrimentos. Irmãos, o que são os nossos sofrimentos? Sofrimentos são questões variadas em nossa vida. Pessoas sofrem pela solidão. Pessoas sofrem por não ter um contato físico, um toque de amor, de afeto, de carinho, de pessoas que estão ao seu lado. Pessoas sofrem por conta de doenças psicossomáticas. Então, são muitas as formas de sofrimentos que nós vivemos. Isso angustia, isso aflige, isso limita, isso diminui, isso aprisiona as pessoas. Então, nós temos que entender as questões que envolvem sofrimentos. Então, meus irmãos e irmãs, compreender o lugar que Deus ocupa e entender como Deus se move, é algo que você só vai poder perceber com muita propriedade aqui no livro de Jó. Vamos entrar um pouco mais no assunto. Deixe-me mostrar algo para vocês. Abram suas Bíblias no livro de Hebreus, o capítulo 12. Hebreus 12. Versículos 3 a 11. Deixe-me dizer algo para vocês aqui. Essa porção do livro de Hebreus, sabe qual é o tema dessa porção? A faculdade de Deus, a escola espiritual do sofrimento. Esses são os temas dessa porção, neste capítulo. Faculdade espiritual, faculdade de Deus, a escola de treinamento e formação de caráter. E depois eu vou dizer para vocês por quê. Vamos lá, versículo 3. Considerai, essa palavra considerai, tem uma versão alternativa que o irmão extraiu a força só dessa palavra, aqui, versículo 3 de Hebreus 12. Seria assim: quando se sentirem cansados na jornada espiritual, lembrai-vos do nosso Senhor Jesus, das hostilidades que ele sofreu. É isso que o autor está dizendo: considerai, pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Desmaio na alma. Aí é onde ele entra nos afetos, porque alma fala de afetos, os nossos afetos. O grande problema do sofrimento, irmãos, é quando nós deixamos que a nossa alma seja profundamente afetada e nós viramos as costas para a vida no espírito. E é isso que o autor está dizendo, para que vocês não desmaiem nos vossos afetos, nos vossos sentimentos, nas vossas emoções. Porque alma tem a ver com o que sinto, com o que penso, com o que quero. Mente, vontade e emoções. Isso que ele está dizendo. E vamos mais. Versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Versículo 5. Aqui prestemos bastante atenção. E estáis esquecidos da exortação. A palavra exortação aqui tem o sentido de um encorajamento, um chamado para perto, da exortação, que como filhos discorre convosco. Filho meu, não desprezes. Está vendo essa palavra aqui, desprezes? O sentido dela no texto original é não se importar, não considerar com seriedade, fazer pouco caso. Não faças pouco caso, não despreze a correção. A palavra correção aqui eu chamo a atenção. Essa palavra vem de um vocábulo grego, é paideia.
Sabe o que significa essa palavra? Formação de caráter, educação, escola. O sentido aqui é justamente esse: formar caráter. Formar caráter. Educação, a escola que vem do Senhor, a educação que vem do Senhor. Nem desmaies quando por ele és reprovado. Não é reprovado, é que é uma infeliz tradução, é repreendido. Vamos mais, correção aqui, para a ideia, o sentido de desmais aqui, é ficar enfraquecido, desânimo, perder esperança. Meus irmãos e irmãs, quantas vezes, no meio do sofrimento, nessa dor que você está passando, essas três coisas aqui: primeiro, você se sente fraco, você se sente fraca, você começa a sentir um desânimo. Sofrimento traz desânimo. Sofrimento, quando ele não é compreendido, quando você não entende que Deus, de alguma forma, está te levando para uma escola espiritual, numa outra escola, que Deus possa lidar conosco de maneira tão profunda, de uma forma que Ele nos atraia tão intimamente para Ele, do que a escola do sofrimento. Já imaginou, irmãos? Já imaginou? É um mistério, é muito complexo isso, mas eu só posso dizer para vocês o que está na Bíblia. Eu não vou dizer para vocês o que diz a psicologia, eu tenho que dizer o que a Bíblia diz. Sofrimento para nós é uma escola de treinamento, é uma escola de formação de caráter, é uma escola de transformação de vida. Sofrimento para nós é uma escola de transformação de vida. Aqui está a palavra paideia no grego. Então veja isso. Não fique fraco, não desanime. E por último, não perca a esperança. Existem sofrimentos que eles são tão prolongados, irmãos, tão prolongados. Sofrimentos que eles perseguem as pessoas o tempo todo. Você lembra de Martim Rincart? Esse irmão, naquela época da peste negra, ele enterrou 50 membros da sua congregação. Sabe por que o Martim Rincart enterrou 50 membros da congregação? Porque os coveiros não queriam mais trabalhar, não queriam mais enterrar pessoas, porque eles sabiam que depois daquelas mortes, eles nem emprego mais teriam, porque o mundo estava em colapso, a região que eles estavam entrou em colapso. Então agora os mortos estavam sendo jogados nas ruas. Martim Rincart enterrou 50 membros da sua congregação, incluindo seus filhos e esposa. É fácil, irmãos? Não. Não é. Não é fácil. Como Spurgeon, que teve que lidar com a depressão a vida toda. Spurgeon tinha várias doenças. Ele tinha aquela doença de gota. Ele tinha uma doença que atacava os seus rins. Ele convivia com uma esposa doente, acamada. Os biógrafos de Spurgeon falam que metade do ministério dele ele passou em cama, doente. Doente. Metade do seu ministério ele passou em cama, doente. Ele tinha uma depressão aguda e profunda. Em uma das suas conferências, em um cenário de mais de 10 mil pessoas, no meio da mensagem, alguém gritou lá: fogo! O povo saiu correndo. Se não me falha a memória, 10 pessoas morreram. Spurgeon entrou numa depressão, que ele dizia, ele descreveu, que ele tinha a sensação que ele jamais conseguiria se livrar daquilo. A sensação do pavor da morte, a sensação de uma dor, que ele tinha a sensação que jamais poderia desaparecer. Imagina, irmãos. E quando a gente lê os seus livros, seus sermões,
Alguns gostam de denominá-lo o príncipe dos pregadores. Não era assim que Spurgeon se definia. Então, meus irmãos, às vezes o sofrimento é agudo, é intermitente. E como você lida com isso? Como conviver e não se sentir enfraquecido, não se sentir desanimado, não perder a esperança? Jó, ele foi esmagado até o limite das suas emoções. Teve surtos de fraquezas, de desânimo. Mas havia momentos de lucidez que se tornavam um pilar na sua vida. Quando ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará. Outra vez ele disse, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Será que nós temos essa ousadia? Você nunca deve culpar nem condenar. Esse é o grande problema da cristandade. É que quando você lida com irmãos que estão sofrendo, que eles estão desanimando, que eles entram até em depressão, que eles sofrem, ou quando sofrem de transtorno de ansiedade, muitas vezes o nosso julgamento, a maneira como a gente olha, a maneira como a gente se coloca, o grande problema dos conselheiros modernos, que não tem de modernidade nenhuma, porque no tempo de Jó, você sabe que o livro de Jó é o primeiro livro escrito na Bíblia. É o livro do tempo dos patriarcas. Inclusive, a Bíblia deveria começar com o livro de Jó e não com Gênesis. A história de Jó é a história do tempo dos patriarcas. Então, desde os tempos dos patriarcas, nós vemos este modelo degradado de conselheiros. Os conselheiros que se colocam acima dos que sofrem, acima dos problemas. Porque todo conselheiro, ele gosta de demonstrar que ele é um vitorioso. Todo conselheiro que não tem a luz do Senhor, ele se coloca acima do outro. Irmãos, existe uma bem-aventurança lá em Mateus 5 que diz, bem-aventurados os misericordiosos. Sabe o que significa a palavra misericórdia? Misereucárdio, é você tomar a miséria do outro e colocar sobre o seu coração. Um conselheiro, uma conselheira que não é misericordiosa, não é digna de ouvir a sua história. Não é digno de ouvir o seu sofrimento. Não busque pessoas capacitadas, busque pessoas que têm misericórdia para poder se associar com você. Porque do contrário, na primeira esquina já vai fazer um jornalzinho, já vai publicar para todo mundo ler a sua história. Se você não é capaz de ouvir as misérias do outro, a dor do outro, e você sofrer com ela, especialmente diante de Deus, então saiba que você não tem misericórdia nenhuma. E à medida com que você mede, você também será medido. Então, meus irmãos, escute isso com muita atenção. Aqui está algo muito sério. Perder a esperança. Uma pessoa que sofre, ela perde a esperança. Mas aqui esse texto diz para nós, não desmais, não fique fraco, não deixe a fraqueza te destruir, não deixe o desânimo te corroer, não perca a esperança. E por que não perder a esperança? Olha o versículo 6, sabe por que você não pode desanimar? Sabe por que você não pode desistir? Sabe por que você não pode retroceder? Olha o texto, porque o Senhor corrige a quem ama. Tem algo que seja mais consolador do que isso, meus irmãos? O Senhor corrige, a palavra corrige aqui é paideia. A palavra corrige aqui, o Senhor educa. O Senhor está transformando o meu e o teu caráter. Olha para Colossenses, para Filipenses, para Efésios, as cartas da prisão de Paulo. Você vai ver nessas cartas um profundo encorajamento. Essas cartas, elas foram inspiradas nos lugares celestiais. Ali você vai encontrar a vida cristã no sentido mais elevado. Você vai ver como Paulo vai nos mostrar isso. O que realmente Cristo fez, o que Cristo está fazendo por nós, não o que fez, como também o que está fazendo por nós. Sabe o que Ele está fazendo por você? Ele está te transformando. Como diz Gálatas 4,19, filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Sabe qual é o destino final da sua vida? É que um dia Cristo vai ser formado em você de tal maneira,
que lá na glória, quando Deus olhar para você, Ele vai ver Cristo. Quando Ele olhar para Cristo, Ele vai ver você. Nós teremos a expressão transmissível da formação plena de Cristo em nós, até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4. Quando isso vai acontecer, irmãos? Quando for tragada em nós a morte, quando nosso Senhor Jesus nos buscar, nosso corpo corruptível, cheio de dor, cheio de sofrimento, for revestido da incorruptibilidade, e aí nós seremos transformados para sempre, eternamente, e Cristo terá sido formado plenamente em nós. Então, não desconfie disso, não perca a esperança. Vamos seguir na leitura. Porque o Senhor corrige a quem ama, Ele educa, Ele forma os que Ele ama, açoita a todo filho. Meu irmão, minha irmã, essa palavra tem que ser realçada diante dos seus olhos. Filho. Sabe o que significa do ponto de vista filho? Do ponto de vista espiritual, filho é uma relação imutável. Filho tem a ver com a paternidade de Deus. Filho é uma posição imutável. O filho pródigo, ele foi perdido, ele abandonou a casa do pai, ele deixou o pai, ele foi embora, tomou a parte da sua herança. Antes do pai morrer, ele exigiu a sua herança, como se ele estivesse dizendo: pai, eu esperei que tu morresses até agora, já que não morres, então me dá a minha herança, eu quero viver minha vida, como muitos estão fazendo hoje. E foi embora, para uma terra longínqua, perdeu tudo, mas uma coisa ele não perdeu. O que foi que ele não perdeu? A sua filiação. Por isso que nosso Senhor Jesus diz: aquele que o Pai me dá. Por que ele usa aqui a palavra Pai? Porque o assunto é paternidade. Aquele que o Pai me dá, de maneira alguma eu lançarei fora. Aquele que se torna filho. Então, meu irmão, minha irmã, Deus te corrige, Deus me corrige, é porque nós somos filho. Nós temos uma relação eterna e imutável com Ele. Então ele diz, versículo 7, é para disciplina, novamente a palavra paideia, é para a disciplina, para a educação, é para a formação do caráter, que perseverais. Veja essa frase, Deus vos trata como filhos. Irmãos e irmãs, Deus nos trata como filhos. Deus trata conosco, por mais duro que seja, por mais profundo, Deus trata conosco como filhos. Deus não nos trata como bastardos. Deus não nos trata como inimigos. Deus nos trata como filhos. Aí diz, pois que filho há que o pai não corrige. Novamente a palavra paideia. Sabe por que Deus nos corrige, irmãos? Aqui a palavra é educar. Aqui é formar caráter. Formar caráter. Aí o versículo 8, mas se estáis sem correção, de que todos os têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Isso tem muito a ver com a palavra desmaies. Aqui no versículo 5, quando você é tomado pelo sofrimento, pelas lutas, e você sucumbe, você deixa que a fraqueza te leve para um pântano. Quando você entra no desânimo, e o desânimo te leva a pecados, a romper esta relação. Quando você permite que a falta de esperança destrua a sua fé, a sua visão espiritual, você começa a agir como um bastardo. É isso que está dizendo. Agora, observe, vamos encerrar a leitura. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne. Os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito maior submissão ao Pai espiritual? Então, viveremos. Agora o versículo 10, preste bastante atenção. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo.
segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina, a palavra aqui é paideia, Deus nos educa, Deus forma o nosso caráter para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Estão vendo, irmãos? Então aqui, meus queridos, eu estou concluindo essa palavra, com essa introdução ao livro de Jó, onde nós vamos estudar esse assunto, na medida que o Senhor for nos permitindo ver, aprender o que precisamos aprender. Senão, irmãos, nós vamos entrar num calabouço, vamos entrar num pântano, onde iremos nos perder nos sofrimentos. Porque muitas coisas acontecem, muitos capítulos surgem, capítulos inesperados. A vida de uma pessoa pode mudar do dia para a noite. Um diagnóstico pode mudar do dia para a noite a sua caminhada, a sua jornada, a sua perspectiva. Acontecimentos súbitos surgem e podem surgir. Agora é a nossa visão do Senhor que pode mudar tudo. É entender o sofrimento, mais a palavra de Deus, que este é o assunto final do livro de Jó. Quando Jó entendeu não apenas o sofrimento, mas o sofrimento e o falar de Deus. Por quê? Porque quando Eliú aparece, surge, ele escancara o coração de Jó. Ele mostra as convicções erradas de Jó. Ele mostra o quanto Jó era superficial em suas convicções. Então, depois que o Eliú vira Jó às avessas, quem que aparece? No meio de um redemoinho, Deus aparece. O redemoinho, o que ele faz? Ele tira as coisas de baixo do chão, da superfície, e leva para o alto. Deus, no redemoinho, ele pega o Jó e leva para o alto. Aí agora vem o falar de Deus. Então é o sofrimento, mas o falar de Deus é que gera o caráter transformado. Não é só o sofrimento em si. O sofrimento em si é geral. Todas as pessoas sofrem. Ora, o sofrimento, mas a palavra de Deus gera caráter transformado. Esta é a grande mensagem deste grandioso livro. Então, meus irmãos e irmãs, que Deus possa nos abençoar com a sua palavra. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Nós proclamamos que o Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos colocou numa escola difícil, numa escola que nós não temos capacidade de sermos aprovados por nós mesmos. Numa escola onde nós sentimos a reprovação todos os dias. Mas graças a Deus que nessa escola nós confiamos no professor. Porque como alunos, nós somos um fracasso. Mas confiamos que o Senhor, como professor, é o mestre dos mestres. Então nós confiamos nessas mãos furadas que trabalham, que tratam conosco. Nós confiamos que estas mãos fará o melhor trabalho possível. E por que sabemos disso? Porque a tua palavra que diz que o Senhor obterá para si mesmo uma igreja gloriosa. E nós fazemos parte desta igreja. Então, Senhor, nos ajude a ver o Senhor nos nossos sofrimentos. Nos ajude a ver o lugar do Senhor nos nossos sofrimentos. Nos ajude a ver o mover do Senhor nos nossos sofrimentos. Nos ajude a te adorar, mesmo quando somos reprovados, mesmo quando estamos esmagados, que nós possamos cantar uma canção para o Senhor, uma canção confiada naquilo que o Senhor é, uma canção que nos revele mais a tua face de amor. Então nós pedimos, Senhor, fale a cada irmão aqui, Senhor, a cada irmã, fale a tua igreja nessa manhã, para que nós não venhamos nos sentir fracassados, desanimados e sem esperança. Saber, Senhor, que nós temos uma esperança que é como uma âncora, firme,
e que entra e penetra além do véu. Senhor, nós te adoramos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.